Espalhe a sua torcida ponto a ponto, jogada a jogada para o melhor vôlei de praia do mundo. Vem aí o Bruno no saque. Bruno já começa forçando o saque, mas a bola vai direto para fora. 1-0 para a dupla de Dourado. Bom saque do George. Bruno na recepção. Eduardo Davi. Bola na entrada de rede. Pancada na diagonal. Deu defesa do George. Tivemos ali um toque na rede. 1-1. Tudo igual. Recepção do André, que vem para o ataque. Buscou a diagonal e deu certo. Ponto Dourado. Ataque do André. Bruno na recepção. Eduardo Davi. Bola na entrada de rede. Amorteceu no bloqueio. André salva. George manda de manchete. A bola está em jogo. Bruno já recepcionou essa bola, fazendo um bom levantamento para o Eduardo Davi, que não desperdiçou a chance. 2-2. Tudo igual. Bom saque do Bruno na diagonal. Buscou o André na recepção. Bola chutada do George. Mas o Eduardo Davi estava ali com bloqueio armado. Boa recepção do André. George, mais uma bola chutada. André optou pela diagonal. Deu defesa do Bruno, que vem para o contra-ataque. Bota a bola no chão. Quarto ponto da dupla de verde. Recepção do André. George no levantamento. Veio o André. Explora o bloqueio do Eduardo Davi. Vem o George para o saque. Vai forçar o Viagem. Bruno na recepção. Eduardo Davi no levantamento. Vem o Bruno, explora. Não! Ele fica no bloqueio do André Stein, o Cavaleiro. Vem o George. Sacou na diagonal, mas essa bola ficou na rede. Bola boa para a dupla de verde. 6-4 no placar. Recepção do André. Ace do nosso atleta Eduardo Davi.
Mais um bom saque de Eduardo Davi. Recepção do André. Bom levantamento. Fez o croque no corredor. Bola boa. Quinto ponto dourado. Bom saque do André. Bruno na recepção. Eduardo Davi no levantamento. Bruno optou pela diagonal longa. Chegou atrasado o sistema defensivo. O George estava tentando cobrir aqui o fundo quadra. Oitavo ponto verde. Bom levantamento. Veio pela entrada de rede. Solta o braço na diagonal. Erro de saque, bola fora. Dando nono ponto de graça para a dupla de verde. Recepção, não houve recepção. Mais um belíssimo saque de Eduardo Davi. Já é o terceiro saque só nesse set que Eduardo Davi manda para cima do cavaleiro André Stein, se dá bem. Vem Eduardo Davi, trocou de lado, vai optar novamente pelo saque para cima do André. Vem ele, vai forçar. Tá aí, erro de saque agora do Eduardo Davi. Valeu a estratégia do André em trocar de lado na quadra. Vamos que vamos. Vem o André Stein. Recepção do Eduardo. Bruno de Paula no levantamento. Bola na saída de rede. Pancada na diagonal. Nesse set aqui, entre George, André, Bruno e Eduardo Davi, estamos tendo uma aula de como fazer um belíssimo ataque na diagonal longa. Um show de ataques na diagonal hoje. Recepção do André. George. Vem o André. Tá aí. Mandou mais uma vez uma bola na diagonal longa, só que dessa vez explorando o bloqueio do Eduardo Davi. Bruno de Paula estava bem posicionado no sistema defensivo, mas veio um ataque fulminante do tricampeão do circuito brasileiro, campeão mundial, André Loyola Stein. Saque no corredor. Bruno pega, vem para o ataque na entrada de rede, buscou ali agora, tirando a força da bola, aquele cut shot na diagonal. Bom saque. Recepciona André. George no levantamento. Vem o André. Deu defesa do Bruno, mas a bola vai direto para fora. Placar do jogo. 12 para Eduardo Davi e Bruno. 9 para George e André.
Vamos lá, vamos pro saque. Vem André Stein. Recepção do Bruno. Bola boa para a dupla de Dourado. Décimo ponto Dourado. Recepção do Bruno. Eduardo Davi, bola alta, bola boa. Mais uma bola linda na diagonal longa. Estava bem posicionado o George, mas não o suficiente para realizar mais uma defesa. 13 para Bruno e Eduardo, 10, George e André. Recepção do André. Bom levantamento do George. Deu defesa do Bruno. Eduardo Davi foi buscar. Vem o Bruno. Fez o croque na diagonal curta. Deu defesa. George. Que rali eletrizante. Vem Eduardo Davi. Bota a bola direto para fora. É ponto Dourado. Vem se recuperando. A dupla de Dourado tirando a diferença ponto a ponto. Recepção do Bruno. Levanta Eduardo Davi. A bola tá em jogo. Mais um rally. Finalizado o rally pelo André Stein, que buscou o fundo da quadra e deu certo. Bom saque do George. Deu defesa do Bruno, que vem para o ataque. Buscou a diagonal curta e deu certo. 14º ponto verde. Recepção do André. George no levantamento. Bola na entrada de rede. Solta o braço na diagonal. Recepção do Bruno. Levantamento do Eduardo. Veio o Bruno, fez a largadinha, deu defesa do George, que soltou a pancada, fazia o ré com o Eduardo Davi. Mas a pancada veio quente. 14-14, o placar já tá tudo igual. Recepção do Bruno. Eduardo levanta. Vem o Bruno. Ficou, amorteceu no bloqueio. A bola tá em jogo. Bruno na segunda tentativa. Conseguiu o lobby no fundo corredor. É o 15º ponto. Se mantém à frente no placar a dupla de verde. Recepção do George. André no levantamento. Veio pela saída de rede. Diagonal curta. 15-15. Vem o Bruno de Paula. Bola lá no corredor, mais uma vez fazendo lobby. Tá dando certo essa bola do Bruno no corredor. Recepção do George. André no levantamento. George olha, tira do bloqueio do Eduardo Davi.
Recepção do Bruno. Vem o Eduardo Davi. Bruno! Uma bomba na diagonal. Sem chances de defesa para o George. Jogo quente, jogo disputado. 17-16 no placar. Bruno. Recepção do George, recebe um bom levantamento na saída de rede. Que categoria, frieza. 17-17. Ace do George, aquele ponto de saque no momento certo para passar à frente no placar, alcançando o 18º ponto. Bom saque do George. Recepção do Eduardo Davi, que vem para o ataque. Solta uma bomba para cima do bloqueio do André, explorando esse bloqueio e faturando e deixando tudo igual novamente. 18-18. Recepção do André. George no levantamento, bola alta, boa, André solta uma bomba respondendo imediatamente ao último ataque adversário. 19-18. Recepção do Bruno. Eduardo Davi, vem o Bruno, na diagonal. Mais uma bomba do Eduardo Davi. Como eu falei anteriormente na transmissão, um show de diagonais longas. As duas duplas arrebentando hoje, ensinando todos nós aqui que somos apaixonados como executar uma belíssima diagonal longa. Vem aí o Bruno de Paula. Recepção do André. George no levantamento. Vem mais aí, explora o bloqueio. Com tranquilidade do Eduardo Davi. 20º ponto, 7 point para a dupla de Dourado, que veio tirando a diferença ponto a ponto. Tomou a frente no placar e tem agora a oportunidade de fechar esse primeiro set. Vem o George. Bruno. Eduardo Davi. Solta a bomba. Bateu. Bateu sim nas mãos no bloqueio do André. Ele se acusa, tudo certo. 20-20. Vem o George. George no levantamento e André bota a bola no chão. Vem o Bruno de Paula. Tá aí, beliscou a parte externa da fita e é ponto. Reta final desse primeiro set emocionante, 21-21. Bom saque do Bruno, recepção do George, André no levantamento, vem o George, manda a bola direto para fora. Quem toma a frente no placar agora é a dupla de verde. 22-21, tem o set point. Vem para o saque o Bruno de Paula.
Recepção do André. George. André olha, fez a leitura do jogo, buscou a diagonal, deu defesa. Fica no bloqueio do George. Sentia o bom momento o Eduardo Davi, veio que veio para o ataque, mas na frente dele tinha um paredão armado. Bicampeão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Lindo lance. Tudo igual novamente, 22-22. Ataque. Vem o Bruno de Paula. Eduardo Davi explora o bloqueio do André Stein. Tem mais uma vez o 7 point. André. George foi buscar a final do primeiro set. Parabéns aí, Eduardo Davi e Bruno, que tiveram calma, tranquilidade para vencer esse primeiro set. Já já estamos de volta. É com você, Maradona. Quer saber de onde eu sei tudo? Eu tô falando, sabe do quê? Do aplicativo da CBV, jogos, características dos atletas e muito mais. Baixa aí o aplicativo da CBV. Vamos ao segundo set. George no saque. Recepção do Bruno. Eduardo Davi. Vem o Bruno na diagonal. Pancada pra cima do George. 1-0 no placar. Vem o Bruno de Paula. Recepção do George. André no levantamento. Bola na saída. Pancada no corredor. Vem aí a resposta do Eduardo Davi. Na realidade, aquela bola no corredor foi uma largadinha. A pancada quem soltou foi o Eduardo Davi. 2-0 no placar. Vem André, bom levantamento. George, deu defesa do Bruno. Eduardo levanta. Vem o Bruno. E explorou o bloqueio do André Stein. Recepção do André. George no levantamento. Vem o André. Pancada pra cima do Bruno que fez a defesa. Eduardo no levantamento. Vem o Bruno. 4-0 no placar.
Vamos lá, vem o saque do Bruno. George, André levanta, bom levantamento, bola alta para o primeiro ponto da dupla de Dourado, que precisava desse side-out. Parar o jogo no momento certo para respirar, botar a tática em jogo e vamos que vamos com o André Stein. Erro de saque do André. Recepção do André. George no levantamento. Ficou espetada na rede. Melhor para Eduardo Davi. Bom saque do Eduardo Davi, mas veio uma pancada na bola de segunda do George. Segundo ponto Dourado. 2 para George e André. 6, Bruno de Paula e Eduardo Davi. Recepção do Bruno. Vem Eduardo Davi com um bom levantamento, uma bola alta. Tenta fazer a defesa o George, mas essa bola bate no peitoral e vai para longe. É mais um ponto da dupla de verde. Recepção do Bruno. Vem Eduardo Davi. Bola alta, boa. Bruno buscou a diagonal. Deu defesa do George, que vem para botar a bola no chão. Tá aí. Sem chances de defesa para Eduardo Davi. A dupla de verde vem avançando no placar. 8-4. Recepção do George. Do George não, do André. George no levantamento. Vem o André. Que pancada pra cima do Bruno de Paula. Bruno perdeu o equilíbrio e ele sai sorrindo, brincando, porque ele sabe que isso é do jogo. É o esporte que ele tanto ama. Então tá aí, que pancadão, aquela famosa medalha pra cima do peitoral do Bruno de Paula. Vem aí o saque do George. Recepção do Eduardo. Bruno levanta. Vem Eduardo Davi. Acho que o Eduardo ficou meio mexido com essa última pancada que o Bruno tomou, porque agora ele soltou um foguete na diagonal longa. E chega aí ao 9º ponto a dupla de verde. Recepção do André. George no levantamento. Bola na saída. Ainda explorou o bloqueio ali, amorteceu. Chegava Bruno de Paula para tentar fazer a cobertura. Melhor para a dupla de Dourado. 6º ponto. Saque do André, saque tático. Bruno na recepção. Eduardo Davi. Vem o Bruno. Tentou o lobby. Deu defesa. George bota a bola no chão no centro fundo quadra. Vem se recuperando a dupla de Dourado.
A diferença já é de apenas 2 pontos. Recepção do Bruno. Conserta Eduardo com bom levantamento. Bruno fez o croque. Deu defesa. Vem André. Respondeu na mesma moeda. Fez um croque na diagonal curta. 8º ponto. Apenas um para empatar aí esse set. 8 para George e André. 9, Eduardo e Bruno. Recepção do Bruno. Vem Eduardo Davi na bola de segunda, deu defesa do George, voltou pro lado verde, levanta Bruno, vem Eduardo Davi, tentou o croque, mas ficou no bloqueio do André Stein, tá tudo igual. 9-9. Vem aí o André Stein, saque tático para cima do Bruno. Eduardo Davi no levantamento. Mais um bloqueio do André. A bola tá em jogo. Vem Eduardo Davi para a segunda tentativa. Teve defesa do George que solta a pancada, mas agora o bloqueio foi dele. Com a assinatura de Eduardo Davi. Fechando o tempo. A porta tá fechada para você, George. Vem o George mais uma vez para o ataque, na entrada de rede, buscou o lobby, no corredor, é bola boa. Erro de saque do George. Tivemos aí o tempo técnico, já estaremos de volta. É o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia na sua segunda etapa Open. Estamos de volta. Vem Bruno de Paula para o saque. Saque no corredor, para cima do André Stein. Jorge no levantamento. Vem André na saída de rede. Fica no bloqueio do Bruno. Do Bruno não, desculpa. Do Eduardo Davi. Comemora Bruno abraçando. E ele vem novamente para o saque. Recepção do André. George no levantamento. André buscou o croque no centro, fundo quadra, encobrindo o Bruno de Paula, que se esticou todo, mas não conseguiu pegar essa bola. Saque tático. Bruno recebe. Eduardo levanta. Vem o Bruno pela entrada de rede. Explora o bloqueio do Eduardo Stein.
Recepção do George. André no levantamento. George fica no bloqueio. Voltou. Tem recuperação da dupla dourada. Mais uma defesa espetacular da dupla de verde. A bola brigada na rede. E o André levou a melhor. 12º ponto dourado. Mas a dupla de verde permanece à frente no placar. Lembrando que Eduardo Davi e Bruno de Paula já venceram o primeiro set. Bom saque do Bruno, bom a recepção do Bruno, desculpa. E ele soltou uma diagonal curta ali, enganando o sistema defensivo da dupla de Dourado. 14º ponto, 14-12. Recepção do George. Vem para o ataque, soltou a diagonal, Bruno pega. Eduardo levanta, vem o Bruno para mais um ponto na diagonal curta. Tá jogando demais Eduardo Davi e Bruno de Paula hoje. 15-12 no placar. Erro de saque, ponto dourado. Bom saque do André. Teve recepção do Bruno. Levantamento do Eduardo Davi. Essa bola está em jogo. Com a ajuda da fita do Banco do Brasil. Comemora. André está em o 14º ponto. Eles vêm buscando ponto a ponto. Recepção do Bruno. Eduardo Davi. Vem o Bruno. Explora o bloqueio do André. Bom saque do Eduardo Davi. Recepção do André. George no levantamento. Bola chutada na saída. Fica no bloqueio de Eduardo Davi. Recepção do Bruno. Levanta. Eduardo Davi. Que pancada do Bruno. Recepção do... Jogada foi tão rápida que faltou até a narração aqui. Grande lance da dupla de Dourado. A finalização precisa do George. Vem André Stein para o saque. Recepção do Bruno. Eduardo Davi no levantamento. Vem Bruno de Paula. Brigou com o André Stein que levou a melhor.
Bruno levanta. Vem Eduardo Davi, manda a bola direto pra fora. 18-18, tudo igual. O jogo para, 18-18. Vem André. Bruno. Eduardo Davi. Bruno, que pancada pra cima do George na diagonal. 19-18. Lembrando que Bruno e Eduardo Davi já venceram o primeiro set. A 2 pontos de fechar esse set. Vem Eduardo Davi. George, erro na recepção. Conserta. O André está aí, o George não desperdiça a chance. Empata 19-19. Jogo quente, jogo bom. Recepção do Bruno. Eduardo Davi no levantamento. Vem o Bruno pela entrada de rede. Buscou o fundo do quadro e a bola vai direto para fora. Comemora George. Sente o bom momento. É o 20º ponto. 7 pontos para George e André. Olha a galera gostando. A Alana Maria dizendo que o Bruno é bom demais. Olha o Natan na área. Eduardo Davi. Vem o Bruno. 20-20, tudo igual. Alô, Natan, tava sentindo a sua falta, meu camarada. Ferinha Ferreira, um abraço para a Arena. A PWS de Goiânia, Ronilson, vamos George e André, Rubem Matias. Isis, sextou com show de vôlei. Vem aí, o George fez a largadinha com frieza e maestria. Alô, Tereza! Saudade da etapa em Jampa. Eu também, Tereza. Tereza Galvão, adoro essa cidade aí. Suane! Vem o Bruno. Levantamento do Eduardo Davi. Bruno de Paula. Solta a pancada na diagonal. Vem o Bruno novamente. Eduardo Davi. Centro, fundo, quadra infalível. Jogão, jogão! Concentrado para o saque, Eduardo Davi, 21-21. Saque na diagonal, recebe André Stein, George no levantamento, bola no corredor, bola de craque, bola de tricampeão brasileiro. Saque do George, Eduardo Davi, vem Bruno de Paula, Eduardo Davi, deu defesa do George, voltou de graça, é pra trabalhar essa bola e botar no chão, vem Eduardo Davi, fica na rede Eduardo Davi, fechamos o segundo set, tudo igual,
Foi arrancado na raça pela dupla de Dourado. Teremos o tie break, o set decisivo. Vem com a gente que aqui não para. É show de vôlei de praia o tempo inteiro. Já já estamos de volta. Vamos ao set decisivo. Muita emoção, vale a sua torcida. Ponto a ponto, jogada a jogada, de um lado a dupla de Dourado, George e André. Do outro lado da rede, Eduardo Davi e Bruno de Paula. Ace de George já para abrir o set. Comemora George. Vem o George, saque no corredor, Bruno recebe, Bruno de Paula levanta, Bruno não, Eduardo Davi levanta e Bruno de Paula fica no bloqueio. Fica no bloqueio do cavaleiro André Stein, 2-0, começa muito bem a dupla de Dourado. Bom dia, João Paulo Gabriel, vem chegando, vem Bruno de Paula para o ataque, ele olha, soltou na diagonal, deu defesa do George, salva o André com um bom levantamento, George com aquela bola de craque, bola de bicampeão brasileiro, diagonal curta, não começa bem a dupla que jogou demais os dois últimos sets, Bruno de Paula e Eduardo Davi, 3-0 para a dupla de Dourado. Erro de saque do George. Tem a oportunidade de buscar agora esse empate, essa virada no placar. Vem aí para o saque o Bruno de Paula. Saque na diagonal. Recepção do André. George no levantamento. Diagonal. Sem chances de defesa para o Bruno. Quatro a 1 no placar. Recepção do Bruno. Vem Eduardo Davi, um bom levantamento. Bruno de Paula, agora sim, funcionou aquele ataque que brilhou no primeiro e no segundo set. Eduardo Davi, recepção do George. André, George olha, fez a leitura do jogo, explorou o bloqueio do Eduardo Davi. Bom saque, recebe Bruno. Eduardo Davi, Bruno olha, explora fazendo lobby sobre o bloqueio do André.
Bom saque, recebe André. George no levantamento. André pela saída de rede. Explora o bloqueio de Eduardo Davi. Saque autorizado. Vem o André. Recepção do Bruno. Levanta Eduardo. Bruno fez a largadinha, aquele lobby na diagonal, enganando o sistema defensivo. Vem se recuperando a dupla de verde. Eduardo Davi. George na recepção. O levantamento não ficou legal. George tentou jogar essa bola no fundo do quadro, deu defesa. Bruno bota a bola no chão. Quinto ponto da dupla de verde que vem se recuperando. 5 para Bruno de Paula e Eduardo Davi. 6 para George e André. Recepção do George. André levanta. Entrada de rede. Deu defesa do Bruno. Eduardo Davi pela bola de segunda e solta uma bomba na cabeça do André Stein. Deixando tudo igual. Olha que lindo na imagem. André subiu, ia bloquear, desistiu. E Eduardo Davi soltou a pancada. 6-6. Começou com 3 pontos no placar de diferença a dupla dourada. E a dupla de verde recuperou ponto a ponto. Saque no corredor. Levanta George. André. Bruno até pulou nessa bola, mas nada consegue. 7º ponto dourado. George no serviço. Recepção do Eduardo Davi. Levantamento do Bruno de Paula. Que pancada pra cima do bloqueio do André. Não se deu conta que o bloqueio que estava na frente dele era um bloqueio de campeão mundial, do circuito mundial. Soltou o braço Eduardo Davi. Vem Bruno para o saque. Recepção do George. Levantamento do André na entrada de rede. George explorou o bloqueio do Eduardo. Oito a 7 no placar. Recepção do Bruno. Eduardo no levantamento. Bruno olha, fez a leitura, fez o lobby sobre o bloqueio do André Stein. 8 a 8. Vem ponto a ponto esse tie break. Jogo quente, jogo eletrizante. Se tá frio no Rio de Janeiro, que nada. A chapa tá quente na segunda etapa do Open. Recepção do André. George no levantamento, bola alta, boa. André não desperdiçou e soltou o braço na diagonal longa. George. Recepção do Eduardo. Bruno levanta, saída de rede, solta o braço na diagonal curta. 9 a 9. Mais um set que vai ser vencido no detalhe. Jogos muito equilibrados aqui na segunda etapa Open. Vem para o saque o Bruno. Recepção do George.
André no levantamento. George. Bruno recupera. Eduardo levanta. Vem o Bruno no croque na diagonal curta. Essa bola não cai. Mais um rally. George fica no bloqueio de Bruno de Paula. A dupla de verde passa à frente no placar. 10-9. Vale a sua torcida. Bom saque do Bruno. George com um pouquinho de dificuldade no passe. André conserta com um bom levantamento e George não desperdiça. Tudo igual novamente. 10-10. Bom dia, Claudiane. Chegou sim, chegou na hora certa. Hora de um espetáculo de vôlei de praia dentro de quadra. 10-10 é o set decisivo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos no tie break, numa partida eletrizante entre os atuais campeões do circuito brasileiro de vôlei de praia, enfrentando essa dupla que tá jogando demais. Bruno de Paula e Eduardo Davi. Deu defesa do Bruno, mas a bola vai direto para fora. Onze 10 no placar. André no saque. Sacou na paralela. Bruno recebe. Eduardo Davi na bola de segunda. Consegue passar pelo bloqueio do André. A bola termina nos pés de André Stein. 11-11. Eduardo no saque. Saque no corredor não, desculpa, na diagonal. Explora o bloqueio de Eduardo Davi, o cavaleiro André Stein. 12-11 no placar. George. Saque no corredor. Bruno recebe, Eduardo levanta, vem o Bruno, deu defesa do George, voltou de graça para o lado verde, Eduardo levanta, vem Bruno de Paula, sobre o bloqueio do André, salva aqui George fazendo aquela varredura no fundo quadra, a bola tá em jogo, a bola se mantém viva aí no croque, deu defesa, vem André, opa, parou, na parte emocionante para, que houve? Deixa eu entender o que houve aqui, quais são as reivindicações dos nossos atletas. Eu acho que houve uma condução ali, não consegui pegar. Quem conseguiu ver perfeitamente esse lance, me diz aí, deixa eu ver aqui no replay, foi isso mesmo. Tá aí, tivemos um toque, uma irregularidade ali na parte inferior da rede, você vê aí, ó, tá ali, toca sim na rede o cavaleiro André Stein, a gente viu no replay, obrigado aí a nossa técnica. Estamos em jogo, vem André. Explora o bloqueio do Eduardo. 13-12. Diana Mesquita. Martinha Mesquita. Diana e Marta. São parentes vocês duas? Tudo Mesquita. Pernambuco com vocês. Bom dia pra você também. Vem aí o saque do cavaleiro André Loyola Stein. 13-12 no placar. Que saque venenoso, mas Bruno tá ligado, fez a recepção e ainda marcou o ponto, recebe um abraço caloroso do Eduardo. 13-13, tudo pode acontecer, esse jogo vai ser vencido no detalhe. Vem Eduardo Davi para o saque. André na recepção. George no levantamento, bola na saída de rede, explora o bloqueio do Eduardo Davi. Match point para André e George. Recepção do Bruno, variando muito bem o saque. Com a variação do saque, foi que esse set foi vencido. No detalhe, e com set vencido, é final de partida.
George e André venceram por 2 sets a 1. Bruno de Paula e Eduardo Davi, que jogo!